a gente agora está na nossa próxima aula, que é sistema imunológico. Bom, sabendo toda essa pandemia do coronavírus, sistema imunológico, até mesmo antes da pandemia do coronavírus, era um assunto, ainda é um assunto que cai muito nas questões do Enem. Então, principalmente agora, depois de tudo isso, dessa pandemia, é um assunto que vocês precisam dar mais atenção para ele, porque é um assunto que provavelmente caiu já ano passado e muito provavelmente vai cair esse ano. A gente precisa também ter noção no sistema imunológico de pontos principais. Obviamente, se você tem tempo, se você está de boa para aprender tudo sobre o sistema imunológico, é maravilhoso. Mas, como eu falei desde o começo, a gente tem pouco tempo. E esse tempo, a gente tem que dar foco nos principais assuntos que podem cair. Então, assuntos como vacina, soro, quais são as células do sistema imunológico, imunidade ativa, imunidade passiva, são coisas que você precisa se atentar e antes de qualquer coisa você precisa saber no sistema imunológico. Vamos lá. O nosso sistema imunológico é o sistema que atua contra todos os agentes externos. Então, não só vírus, bactérias, protozoários, mas também uma pedrinha que entrou no seu, um pedacinho de espinho que entrou no seu pé, qualquer coisa que é estranha ao seu organismo, quem vai atuar contra ele é o seu sistema imunológico, que vai atacar, que vai defender você. Tem algumas pessoas que apresentam doenças autoimunes. Bora lá, de novo, novamente. Você própria imunes. Então, é o seu próprio sistema imunológico que ataca as suas células. Então, por exemplo, quem tem lúpus é uma doença autoimune. E o lúpus, as células do organismo da pessoa atacam as suas próprias células, causando queda de cabelo e outras características que são propensas de quem tem lúpus. Sabendo disso, pegando o nosso sistema imunológico, que é tudo que atua em defesa da gente, onde ele está, onde ele habita, onde ele se encontra. O sistema imunológico, ele vai estar no nosso sangue. Então, a gente precisa saber de que é composto o sangue. Gotinha de sangue, sangue vermelho. O sangue, ele é formado por hemácias, na sua maioria, cerca de 40%, 47% são hemácias. Por isso que tem essa coloração avermelhada, porque as hemácias, elas têm uma molécula de hemoglobina, que dá essa cor vermelha do sangue. Então, em sua maioria, o sangue é formado por hemácias, que tem a hemoglobina. Também tem aquela moléculazinha de ferro, lembra que eu falei na aula anterior? Que vai estar dentro dela, é uma proteína, então vai ter uma molécula de ferro. Então, essa hemácia que vai dar a cor vermelha do sangue. Além disso, a gente vai ter também os leucócitos. É um prefixo que não tem muita associação, mas é branco, claro. Então, leucócitos ou glóbulos brancos são as verdadeiras células de defesa do nosso sistema imune. Então, são todos os leucócitos ou glóbulos brancos que vão atuar na frente contra qualquer agente que venha nos agredir. Além disso, o nosso sangue é formado por plaquetas. Quem lembra quando você cortou o dedo? Você corta o dedo, o que acontece? A primeira coisa começa a sair muito sangue, muito sangue, muito sangue. E se você não tivesse a ação das plaquetas naquele corte no seu sangue, você morreria de hemorragia porque cortou um pedacinho de pele do seu dedo. Você sangraria, sangraria, sangraria e não pararia mais. É o que acontece com pessoas que têm hemofilia, que é uma doença genética que ela não tem esse fator de coagulação. Então, você tem um corte e essa pessoa ela vai sangrar, 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 sangrar até morrer. Quem tem plaqueta no sangue, acontece exatamente isso. Vai acontecer uma reação em cadeia, que essa reação vai precisar tanto da vitamina K como do cálcio. Então, precisa ter cálcio no seu sangue e precisa ter vitamina K para que essa reação em cadeia aconteça. E essa reação, no final dela, vai provocar fibrinas. Fibrinas, você tenta associar a fibrina como um pedaço de gás, um pedaço de tecido, que ele vai estancar o seu sangue, vai formar um coágulo, vai se entrelaçar, as fibrinas vão se entrelaçar como um tecido. Se você pegar um tecido fininho e você esticar,
você vê que as fibras, que as linhas, elas são entrelaçadas. Então, esse entrelace de fibrina forma o coágulo que para o sangramento. Então, as plaquetas, elas são muito importantes para promover essa coagulação sanguínea, para que você não morra de hemorragia. E o plasma? O plasma é toda a parte líquida que essas moléculas estão imersas. Então, por exemplo, água, íons, aminoácidos, vitaminas, carboidratos, tudo que for líquido que vai estar imerso é plasma. Então, quando você coloca o seu sangue na centrífuga, ele vai separar o seu sangue em as moléculas sólidas, as hemácias, os eritrócitos, glóbulos brancos, plaquetas, da parte líquida, que é o plasma, os sólidos dos líquidos. Ele vai fazer essa divisão. Então, sabendo disso, a gente já sabe mais ou menos como é constituído o sangue. A gente tem, lembra que eu falei que os glóbulos brancos ou os leucócitos são as células de defesa. Então, os glóbulos brancos, vou falar de leucócitos sempre. Os leucócitos, eles vão se dividir em duas partes. Tá, eu já sei que o nosso sangue é formado por plasma, parte líquida, hemácia, que forma o vermelho do sangue, plaqueta, que forma os fatores de coagulação, que vão fazer o coágulo e evitar o sangramento exacerbado. E esses leucócitos, que são as células de defesa. Os leucócitos, ou células de defesa, eles vão se dividir em duas partes. Os que têm grânulos, granulócitos, bem fácil, tem grânulos, granulócitos, e os que não têm grânulos, que são os A de negação, granulócitos. Então, tem um grânulo, granulócito, não tem um grânulo, agranulócitos. Isso vai formar nossas células de defesa, que são os leucócitos. Bom, os que não têm grânulos, que são os agranulócitos, são os mais importantes para a nossa defesa, que são os linfócitos. Então, a gente tem os linfócitos T e os linfócitos B. Todos os nossos anticorpos, que são os que vão atuar na barreira contra o agente, vão ser anticorpos produzidos pelos linfócitos. Então, anticorpo. Entrou um agente infeccioso, entrou um vírus. Quem vai atuar contra o vírus? Um anticorpo, que vai atuar contra o antígeno, que é o agente estranho. E quem produz esse anticorpo? Os linfócitos, que são de dois tipos, linfócitos T e linfócitos B, certo? Sabendo disso, a gente precisa só ter uma noçãozinha onde eles foram originados. Os linfócitos T, eles vieram da medula óssea e se alojaram no timo e se diferenciaram em linfócitos T, e os B vieram da medula vermelha, da medula óssea. Então, a gente já tem agora os dois tipos de produtores de anticorpos, que são os linfócitos. Os que têm grânulos, que são 3, são outros que, na sua maioria, tem 2. Por exemplo, os eosinófilos e os neutrófilos, que vão atuar na reação alérgica, porque eles vão ter grânulos de histamina. E a histamina, ele é um vasorredutor, que vai atuar no processo alérgico. Então, todas as reações alérgicas, elas são desencadeadas a partir da liberação de histamina, que está dentro desses grânulos, nesses leucócitos granulócitos, beleza? Bom, então a gente já sabe que nós temos dois tipos de linfócitos, e esses linfócitos vão atuar produzindo anticorpos contra os antígenos. Mas como eles atuam? Bom, então nós temos dois tipos de barreira, as barreiras específicas e inespecíficas. Inespecífica, ela vai atacar o seu organismo mesmo sem saber o que é aquilo. Então, por exemplo, a primeira barreira, como eu falei, a pele, ela vai evitar com que aquele antígeno, que é o agente agressor, penetre na sua pele. Não importa qual é o agente, não importa se é um vírus, uma bactéria, não importa se você já teve contato, se você não teve, ela não quer saber, ela vai formar uma barreira inespecífica, ela vai atacar todo mundo.
A segunda barreira são as mucosas. Então, mesmo adentrou na sua pele, você vai ter uma segunda proteção, que são as mucosas, que vai evitar com que aquele agente avance mais ainda. Todas de forma inespecífica. Todas não vão discriminar se aquilo você já teve ou não teve contato. Mas nós temos barreiras específicas, que são barreiras que vão atuar de forma pontual, exatamente naquilo que ela quer atuar. Por exemplo, quando a gente toma uma vacina contra tétano, por exemplo, a vacina é o quê? É o antígeno, sempre lembre desses dois nomes. Antígeno é o que causa mal, anticorpo é o que vai atacar o antígeno. Então, antígeno é o vilão, anticorpo é o mocinho. Então, o mocinho vai atacar o vilão, que vai atacar o antígeno, beleza? Então, sempre quando você toma uma vacina contra o tétano, por exemplo, você toma o antígeno atenuado, o antígeno dormindo, o antígeno fraquinho. E quando ele entra no seu organismo, o que acontece? Ele vai ativar o seu sistema imunológico. Então, ele vai dizer, ops, tem coisa estranha aqui. Entrou alguma coisa que não era para ter entrado. O que a gente faz? Então, a gente vai começar a produzir anticorpos para aquele antígeno específico, o antígeno do tétano, a proteína que está rodeando o tétano. Então, é específico. Outra vez que você tiver contato com o tétano, com a bactéria, com o tétano, o que vai acontecer? Você já vai ter anticorpos que você produziu naquela sua primeira exposição, que vão atacar de forma imediata. Então, a vacina é exatamente isso. Você tem um contato prévio de um antígeno atenuado para você não ficar com a doente, para você não tomar a vacina contra o tétano e pegar o tétano, por isso que ele é atenuado, que a partir disso você vai produzir anticorpos, que é uma coisa demorada. Então, essa produção tem que ser prévia, você se previne contra o tétano futuramente, começa a produzir esses anticorpos e a partir do momento que você entra em contato com aquele agente, com aquele antígeno específico do tétano, você já tem anticorpos preparados, prontos para atacar o tétano. Uma coisa bem interessante é que esse sistema imunológico específico, pontual, que vai no alvo, o alvo do tétano, por exemplo, ele tem memória. Então, é uma coisa que com a idade vai acabando, mas ele tem memória, que essa memória é exatamente o quê? Eu tenho anticorpos específicos para alguma coisa. Então, eu guardo aquela memória ali. Se eu entrar em contato novamente, eu vou lembrar que eu já entrei uma vez em contato com aquilo. Então, eu vou pegar aqueles anticorpos que eu já produzi uma vez, vou produzir mais e vou atacar aquele antígeno. Essa memória vai fazer com que você tomando uma vacina hoje, você fique imune para o resto da sua vida. Por exemplo, a pessoa que não tomou vacina, mas pegou catapora. Quando ela pega catapora, todo mundo diz, pegou catapora uma vez, não pega catapora mais nunca. Por quê? Você entrou em contato, pegou aquela doença, você já tem ali anticorpos prontos contra a catapora, por isso que é específico, porque é contra a catapora, não é contra o sarampo, não é contra o tétano, não é contra nenhuma outra doença, é contra a catapora. Então, quando você tem contato novamente, ele vai lá com aquela memória e ataca os antígenos produzidos pela catapora, beleza? Então, a gente já tem duas coisas específicas. Ele vai ser específico, pontual, local, naquele antígeno específico, e ele vai ter essa memória que vai lembrar quando entrou em contato. Duas coisas muito importantes do nosso sistema imunológico. Lembra que eu falei dos linfócitos? Que são as células que vão produzir os anticorpos, que são os linfócitos. Os linfócitos, eles são de dois tipos. Eles são os linfócitos T e os linfócitos B. Vamos lá. Falar um pouco sobre os linfócitos T. Os linfócitos T, eles são de dois tipos, novamente. Os citotóxicos, ou CD8, e os auxiliares, ou CD4. Os citotóxicos, ou CD8, o nome você já tem uma noção mais ou menos. Quando você vê o nome citotóxico, tóxico é uma coisa boa? Não é uma coisa boa. Tóxico é uma coisa ruim. Então, ruim no sentido de eles são kamikaze, eles gostam de morrer.
Porque quando tem uma célula estranha no seu organismo, entrou no seu organismo, você tá lá de boa, começou a se produzir uma célula tumoral, por exemplo. Então, a célula tumoral, o tumor por si só é uma coisa estranha. Porque, vamos lá, nós temos uma célula de boa funcionando normalmente. Aquela célula sofre mutação. Então, ela é diferente das outras células, porque ela sofreu mutação. E essa mutação faz com que ela comece a se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir e forma uma massa tumoral. Então, aquilo é uma coisa estranha para o seu organismo. Os linfócitos T, CD8, ou assassinos, ou matadores, eles são linfócitos que vão atuar contra esse ser estranho, contra essa massa tumoral que sofreu mutação, por isso que ela está tão grande daquele jeito. Só que ele não mata o agente causador, ele mata tudo, ele mata a célula. Então, ele se une com a célula que está causando aquilo e ele morre junto com a célula. Então, ele sai matando tudo. Ele não importa se ele não vai diretamente focalizado no antígeno, ele mata a célula por inteiro. Os linfócitos T auxiliares, como o nome diz, eles auxiliam, eles ajudam, eles estão ali fazendo o meio de campo. Esse auxílio faz o quê? Esse auxílio ajuda na ativação dos outros linfócitos e do linfócito B, e ele também auxilia na ativação dos linfócitos T. Então, eles estão ali dando a mão e ajudando todos os outros, certo? Bom, então a gente já sabe mais ou menos como funciona, quais são os tipos de linfócitos e como eles atuam. Os T's citotóxicos, os T's auxiliares e mais uma coisa, como eu falei no começo do vídeo, que a gente precisa focar nos principais assuntos. E lembra que eu falei que a gente precisa saber a diferença de soro e vacina, imunidade ativa e imunidade passiva? Vamos lá. Dando continuidade no raciocínio de transporte membranar. Quando eu falo de ativo, é uma coisa que eu gasto energia, é uma coisa que eu atuo, é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu me movimento para realizar. Passivo não, é uma coisa que eu fico esperando sentado. Uma coisa que você não pode estar nesse momento é passivo. Então, você tem que estar lá assistindo às aulas, fazendo questões, vendo questões antigas, tentando se movimentar, mesmo dentro de casa na quarentena, para sair na frente. Então, imunidade ativa é exatamente isso, é a vacina. É quando o seu sistema imunológico trabalha produzindo anticorpos contra antígenos. Então, ele vai criar esses anticorpos específicos contra os antígenos que foram agredidos. Então, tomei a vacina contra a catapora, vou ter anticorpos contra a catapora. Tudo reservado porque o meu organismo produziu esses anticorpos. É o mecanismo que vai estimular o seu organismo a produzir anticorpos, ativo. Já o soro, ele é passivo. Por quê? Estou de boa em casa, recebi uma picada de um escorpião, um animal peçonhento, qualquer coisa que seja peçonhenta. A partir do momento que eu recebi a picada daquele escorpião, o veneno do escorpião está no meu sangue. Então, ele vai começar a produzir todos os efeitos. E eu preciso de um efeito rápido, porque senão eu vou morrer, porque o sangue está passando ali cheio de veneno e eu preciso de uma coisa bem rápida. Então, eu vou tomar soro. O soro são os anticorpos contra aquele antígeno já produzidos. Então, eu vou tomar aquele soro já para ir atuar de forma local. Então, o soro, e vai tentar neutralizar os antígenos que são veneno do escorpião. O meu organismo, ele não está participando de nada, ele está ali, só olhando, bem de boa. Então, os antígenos que são os veneno, o que é o veneno, vai ser neutralizado pelos anticorpos já prontos do soro. Atacou e o meu organismo não foi sensibilizado. Em nenhum momento o meu organismo ele sofreu ativação para produzir anticorpos. Por que ele precisa produzir? Se eu tomei o soro, que já está atuando, que já resolveu o problema. Então, isso é uma imunidade passiva, uma imunidade que espera de baixa duração, porque só resolve aquele problema e se eu tomar outra picada, azarento, eu vou ter que tomar mais soro para depois de morrer de picada de escorpião. E como é produzida? Geralmente eu faço o mesmo processo da vacina. Eu vou lá, inoculo um animal de grande porte, um cavalo, um coelho, de grande porte, um coelho no caso não é, né? Mas um cavalo e um coelho. Eu vou lá e inoculo aquele antígeno
ele vai começar a produzir anticorpos específicos contra aquele veneno. Eu vou lá, retiro, faço a filtragem, retiro o soro e aqueles anticorpos específicos eu vou usar na pessoa que sofreu a picada. No cavalo, no caso, vai acontecer a imunidade ativa, porque o cavalo produziu anticorpos, ele foi estimulado e produziu anticorpos. O soro não, é passivo, de boa, beleza? Então, a gente já tem mais ou menos a noção dos assuntos principais que podem cair no Enem. Questão de vacina, soro, questão de como é produzido, o que são linfócitos, como eles atuam, essa questão do combate, do sistema linfóide que é formado por as nossas tonsilas, o nosso timo, o baço. Então, tudo isso vai guardar esses linfócitos. Quando a gente diz que está com os nossos linfonodos inflamados, são linfonodos, eles são células do sistema imunológico que vão sinalizar que tem coisa errada. Então, toda vez que eles estão inflamados, estão doloridos, é um sinal que você precisa se atentar, porque dentro dos nossos linfonodos, do sistema linfóide, vai ter vários linfócitos, que são os anticorpos que vão atuar no sistema de defesa da gente. Uma coisa bem rápida, eu estava pesquisando métodos de estudo para vocês, e um método de estudo bem simples, que vocês podem praticar agora em casa durante a quarentena, que é a técnica Fallman. Essa técnica, ela vai trazer o seguinte, você vai tentar, por exemplo, esse assunto aqui, sistema imunológico, é um assunto complexo, então você não precisa adotar essa técnica com ele inteiro, você divide ele em dois. Vamos lá, vamos fazer essa técnica só com soro e vacina. Então, você vai lá, estuda sobre soro e vacina, pega todas as palavras que você tem dúvida, coloca, e tenta explicar de forma bem simples para alguém. Bom, você está em casa e você está de quarentena, então, com certeza, se você não tem um irmão, você tem um primo, se você não tem um primo, você tem um vizinho, se você não tem um vizinho, você tem a sua mãe, se você não tem a sua mãe, você tem o seu pai, você tem alguém em casa. Então, você pega essa pessoa e tenta explicar de forma bem simples para ela. De preferência para pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre aquele assunto, porque com certeza ela vai perguntar, mas o que é isso? Mas o que é aquilo? Então, a partir dessas perguntas, você vai testar o seu conhecimento. Se você sabe responder as perguntas simples e as perguntas mais complexas, é porque você está dominando o assunto. Então, é uma técnica bem simples que você pode adotar na quarentena com todos os seus parentes, fazendo bem para eles e passando conhecimento de biologia. Até a próxima!